é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. O papel do marido e da esposa dentro de um casamento. Por quê? O que é importante você entender? Quando os papéis, eles não são ocupados devidamente, o espírito de confusão entra, trazendo toda sorte de malignidade, e a causa de muitos casamentos hoje estarem destruídos, estarem aquém da vontade de Deus, se deve ao fato de o marido e a esposa não saberem ocupar o seu lugar. O princípio espiritual é o seguinte: o que você não ocupa, alguém vai ocupar por você. Amém? Nunca o espaço no mundo espiritual que Deus tem para você, ele fica vago. Se você não ocupar, espiritualmente, um demônio vai ocupar ali. Amém? E aí o que nós vemos? Algumas coisas que nós detectamos em aconselhamentos que fazemos ao longo do nosso ministério. Pessoas que chegam em uma sala de aconselhamento, marido e esposa, e nós identificamos claramente que a esposa está ocupando o papel do marido, o marido ocupando o papel da esposa, os filhos querendo dar ordem aos pais, e uma confusão terrível. E o princípio da palavra qual que é? A casa dividida, ela não prospera. E Amós 3:3, se não houver concordância, então não vai se manifestar a vontade de Deus. Dois não podem andar juntos se não houver essa concordância. E é necessário então que haja um conhecimento da nossa parte, o que biblicamente é o papel do homem e o papel da mulher, para que não haja espaço para que o espírito de Jezabel ocupe um casamento. Porque às vezes alguns homens, eles falam, alguns maridos: ah, bispo, a minha mulher, eu acho que ela está com o espírito de Jezabel. Já ouvi isso já. Agora, se o espírito de Jezabel, que é rainha do céu, mulher que quer dominar a casa, Jezabel é o espírito que domina, não é? Como na palavra, lá Jezabel. Agora, se Jezabel está atuando, significa que tem um Acabe lá também na casa. O marido não está ocupando o lugar que deveria ocupar, porque esse espírito Jezabel só se manifesta quando o homem não ocupa o seu lugar de marido. Amém? Um homem que ocupa o seu lugar como marido, espiritualmente não há espaço para Jezabel entrar. Estão entendendo isso? A mesma coisa, o inverso. A mulher, que ela muitas vezes é a Amélia da casa. Sabe o que é a Amélia? É aquele famoso ditado, muito machista por sinal, que a mulher se casa e tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. É aquela mulher que é a capacho, que não tem voz ativa no relacionamento, que ela é completamente descaracterizada, porque ela não sabe o seu papel. E aí nós poderíamos aqui ficar muito tempo falando sobre isso, mas o que eu quero na verdade é dar um pano de fundo, para que você saia daqui buscando uma consciência maior, que quando eu ocupo o meu espaço, o meu casamento é abençoado. Deus é Deus de confusão? Não. Deus é Deus do quê? De ordem e decência. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno.
E Deus, quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele criou o homem e a mulher, Deus, Ele estruturou a instituição casamento de uma maneira correta, para que houvesse o equilíbrio entre as duas pessoas, e para que o casamento fosse frutífero. Tanto que, quando Deus criou Adão, o que aconteceu? Deus percebeu que não havia ninguém na terra, nenhum animal, nada que pudesse ser companheiro de Adão. E a Bíblia fala que Ele fez cair um sono pesado em Adão, e tirou da costela Eva, a mulher, tirada do lado de Adão, porque espiritualmente a mulher foi chamada para estar ao lado, não foi chamada para estar na frente e nem para estar atrás. A mulher foi chamada para ocupar a posição ao lado do marido, como a mulher que nós vamos falar um pouco aqui. Então, o que você percebe? Deus, Ele instituiu as coisas como elas deveriam ser, e é necessário o marido e a esposa ocuparem o seu espaço, para que não haja brecha, para que o diabo entre no relacionamento, e para que os filhos também possam ter um referencial de segurança, para que eles cresçam abençoados, porque um casamento estruturado significa filhos abençoados e benditos também, amém? Porque os filhos são o reflexo daquilo que o casal traduz no relacionamento entre eles, amém? Então, partindo disso, a palavra fala em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, 22, dá para colocar no telão aí para nós? Então está aí na tela para você. Efésios 5, 22, preste atenção nesse texto. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata dessa estruturação familiar, marido e esposa, e as atribuições. As mulheres sejam submissas, esse é um versículo que as feministas odeiam, não é? Mas é Bíblia. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, olha só que impressionante, olha só o que Deus está falando, assim como a mulher é submissa ao Senhor, seja submissa ao seu próprio marido. Por quê? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O marido já fica até com um sorrisinho no rosto, né? Mas fica esperto que você vai saber o que é. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora as mulheres que ficam com um sorriso no rosto. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Nós vamos falar primeiro 3 pontos do papel do homem, do marido, e depois vamos abordar 3 pontos do papel da esposa. Amém? O desejo de Deus é que os dois se unam e se tornem uma só carne. Isso significa o poder de uma aliança. E a aliança é o que deve ser
o que vai direcionar todo um relacionamento. Para o marido, qual é o papel do marido? Se nós fôssemos pegar, por exemplo, a produção de um filme, a pessoa, o ator do filme, a atriz vão receber o quê? Um roteiro, não é? Está o roteiro, o script. Qual é o teu papel? O que eu preciso fazer? Então, nesse grande filme, que é o teu casamento, o papel, o script do marido, em primeiro lugar, o marido precisa, como Paulo falou, amar a esposa como Cristo. Amém? O amor, dentro do contexto de um casamento, ele obviamente é o mesmo amor. O amor que deve ser 1 Coríntios 13, o amor ágape, que é o amor que vem de Deus, e o amor que é perfeito, e o amor que lança fora o medo, o amor que perdoa, e o amor que corrige as falhas, e o amor que entende, que é paciente, que é benigno, e tudo isso que você já sabe. Agora, o que é interessante de você entender? Dentro do casamento, as características do amor do marido tem algumas peculiaridades que é diferente, difere do amor da mulher. Deus não determinou para a mulher, ame o seu marido como Cristo amou a igreja. Deus, ele fala isso para quem? Para o marido. Você vai entender daqui a pouco que o amor da mulher, dentro do contexto de um casamento, tem uma peculiaridade, uma característica diferente. Do homem é esse amor. Agora, vamos parar um pouco e meditar nisso. O que será que a Bíblia está querendo dizer para os maridos? Ame como Cristo amou a igreja. Vamos parar e pensar um pouco. O que Jesus fez pela sua igreja? Deu a própria vida. Ele se sacrificou. Ele abriu mão da sua vontade. Ele colocou o seu desejo em segundo plano. E aqui está escrito na palavra que o marido deve amar a mulher como ao próprio corpo. Não há espaço para egoísmo, não há espaço para é a minha vontade e é eu que quero ser feliz. Pelo contrário, o amor de um marido pela esposa é um amor sacrificial. Um amor que paga um preço. Um amor que se doa. Um amor que se entrega. Um amor que vai para a cruz pelo relacionamento. E essa é a característica que um marido deve ter no amor que ele demonstra pela sua esposa. Uma característica de alguém que se doa. Muito diferente do que nós encontramos os maridos dos dias de hoje. Não é? Aliás, não só do marido, como da esposa. É a minha vontade. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Todas essas coisas, elas não têm a ver com a palavra. Porque nós precisamos, como homens, aprender a sermos protetores das nossas esposas. Adoadores. Amém? E sabe o que é necessário? Aprender a lutar pelos sonhos da tua esposa. Um homem precisa de saber lutar pelos sonhos da esposa. Porque sabe o que acontece? Hoje, existem muitas mulheres que são completamente frustradas. Por que são frustradas?
Porque o marido não investe na mulher. Porque o marido não incentiva a mulher. Pelo contrário, ele quer achatá-la. Para que ele se sinta o todo-poderoso do casamento. Agora, a consciência de quem eu sou é como Cristo. Faz com que eu me entregue pelo meu relacionamento. Amém? Eu me lembro que quando nós casamos, nós tínhamos poucos meses de casado. A pastora, ela tinha feito uma opção, nós tomamos a decisão em conjunto. Ou nós casaríamos logo, ou ela primeiro terminaria a faculdade. E nós fizemos a opção de casarmos primeiro e trancar a faculdade. Foi algo que foi acordado, ela estava no primeiro ano da faculdade, e nós resolvemos, vamos trancar a faculdade, vamos casar, melhor casar do que viver abrasado. Não estava abrasando nada. Senão já viu, né? É só uma brincadeirinha, viu? Porque senão já vão falar, esse bispo aí, misericórdia. Mas, nós tomamos essa decisão. Vamos casar no Senhor e amém. E, né, nessa época, muitas pessoas falaram para mim, né? Não faça isso, porque você vai casar, nunca mais você vai voltar para a faculdade. E depois que você casar, você vai ver, as prioridades vão ser outra. Não faça isso, termina a faculdade primeiro, depois você casa, não faça isso. Mas nós sabíamos, né, da nossa aliança. Tinha um plano de Deus. Tinha um plano de Deus. Nós éramos convictos do plano de Deus para nós. Exatamente. E aí nós tínhamos o nosso objetivo, que era em primeiro lugar casar, e aí pode falar. Exatamente. Só que aí casou, a gente descobre que tem que pagar a conta de luz, conta de água. A gente descobre que tem que fazer compra de mercado. Não é isso? Faz quase 11 anos atrás. Que nós já estamos quase 11 anos casados. Dia 19, a gente faz, 19 de julho faz 11 anos. Muito importante os homens lembrarem isso também, as datas, viu? Senão você tem problema. É isso aí, né? Cristo não esqueceu a data. Mas é claro que ficou complicado, obviamente. Mas um dia eu chamei a pastora para nós conversarmos. E eu falei, olha... Tinha passado um ano de casado. Passado um ano de casado. E eu falei, olha, nós vamos lutar pelo teu sonho. E claro, havia uma situação pendente na vida dela, ela tinha um sonho de se formar, não vai começar algo e não terminar. Só que, humanamente, era impossível. Porque nós não tínhamos o recurso para isso. Fazendo as contas, somente começo de casado, sem condição. Não tinha, financeiramente não daria para assumir o compromisso com a mensalidade de uma faculdade. Mas nós decidimos. E eu falei, não importa. Nós vamos lutar por esse sonho. Você vai voltar para a faculdade e Deus vai nos abençoar. Alguma coisa vai acontecer. O que eu estava fazendo? Eu estava me sacrificando. Amém? Eu estava exercendo esse amor, que é o amor de Cristo que se entrega. E até no primeiro momento eu falei, não. No primeiro momento falou, não quero. Não, vamos deixar para depois, porque eu sei que agora não dá e tudo mais. Mas ele falou, não, você quer fazer e a gente vai voltar. Nós vamos lutar, eu quero lutar pelo teu sonho junto. Vamos embora. Porque o que eu desejo para mim, eu quero antes para você. E aí, ela foi atrás, nós começamos a vasculhar lá como é que era para retornar, o valor e tal, enfim, para resumir a história. Nesse meio do caminho, nesse ínterim, para falar bonito e difícil, nesse ínterim, sabe o que aconteceu? Deus levantou uma pessoa que pagou toda a faculdade dela. Eu não paguei um mês de mensalidade dos 3 anos que faltavam para ela completar. E até a festa, colação de grau, que ela nem queria, a formatura, ela ganhou, queridos. Amém? Tudo, até o sapato, tudo. Vestido, tudo, porque no dia da formatura, nós estávamos assumindo a primeira igreja, era Lapa.
Foi a Lapa. Foi a primeira igreja que a gente estava assumindo. Então, a gente assumiu a igreja com o Bispo G, né? O Bispo G estava empossando a gente lá na Lapa. E aí acabou a gente assumir a igreja, as oficiais me ajudaram a arrumar o cabelo. E aí eu fui para a festa da faculdade, né? Que eu nem estava, meu coração estava na igreja, eu queria ficar lá, porque a gente estava assumindo a igreja, né? E tudo. Mas aí a gente foi. E aí, tanto é que eu nem estava. Falei, não, nem precisa fazer formatura. Para mim já foi um milagre terminar a faculdade. Já foi maravilhoso, tudo. Nem quero festa, nem precisa. E a pessoa falou, não, você vai fazer com tudo que tem direito. Pode ver o teu vestido, não economize. Vai lá, veja o vestido, veja o sapato, veja o cabelo que você quer fazer. Aí o cabelo não deu, porque aí era a igreja, né, tudo. Mas foi uma bênção. Fui arrumada do mesmo jeito e tudo. Mas Deus providenciou. Por quê? Por causa de uma disposição daquilo que, né, meu marido se doou, se entregou, né, e fez aquilo que Jesus ele falou: se entregue, se doe, né, se sacrifique. E houve esse sacrifício. É claro que a gente teve que apertar, de repente, né, falar assim, os cintos, porque por mais que a pessoa estava pagando a mensalidade, tinha trabalhos, tinha livros, tinha algumas coisas para comprar e teve que ter um sacrifício. Mas o que acontece é que o milagre aconteceu. Aconteceu e o Senhor O milagre aconteceu. A provisão, né? Por quê? Porque eu ocupei o meu papel. Exatamente. E isso moveu o mundo espiritual. Eu fiz o que deveria fazer, o que agradou a Deus. O lance é esse. Eu preciso agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, Ele vai abrir as janelas do céu sobre a minha cabeça. Amém. Amém? Amém. E quando eu assumi a minha posição como marido, conforme está a palavra, aconteceu que Deus deu o recurso, deu o livramento. E às vezes a gente fica preocupado, mas como é que vai ser? Como é que vai ser, querido? O milagre deixa que Deus faz. Faça aquilo que você tem que fazer pela palavra. E Deus vai te honrar, porque palavra não falha. Se você andar nela, vai dar certo. A obediência gera um milagre. Obediência gera um milagre. É o que eu sempre digo, andar com Deus não tem como dar errado. Faz a palavra que vai tudo dar certo. Teu casamento vai ser uma bênção. Não discute com Deus. A palavra tem que obedecer. Amém? Então, eu lutei pelos sonhos da minha esposa. Isso é entregar-se sacrificialmente. Amar a esposa como é o teu próprio corpo. O que eu desejo para mim, eu desejo antes para minha esposa. Esse é o sentimento do amor de Cristo pela igreja e é o amor do marido pela esposa. Amém? Segunda característica importante. O homem, ele precisa de entender que ele é um provedor. Amém? O homem, ele é provedor. E ser provedor, ele tem dois aspectos importantes. O primeiro é no aspecto material. No aspecto material, o homem precisa ser provedor. Eu não estou dizendo que as mulheres não possam trabalhar, aliás, devem trabalhar. Nós temos muitas mulheres hoje, por conta de enfermidade de marido, de desemprego, que se tornam arrimo de família. Amém, glória a Deus, nada contra isso, é bênção. E nem só por isso, mas vem como ser uma ajudadora no lar também, com certeza, que você vai comentar daqui a pouco. Uma ajudadora também no aspecto financeiro do lar. Agora, o papel espiritual de provedor é do marido. Marido vagabundo que fica em casa e a esposa tem que trabalhar, isso não é de Deus. A mulher sai com a mala e o homem fica com a avental em casa. Mulher sai com a mala e o marido fica com a mamadeira. Porque hoje, o casamento moderno de muitos aí é o seguinte: a mulher trabalha e o marido fica em casa. Agora isso é antibíblico. O homem, ele precisa de ser o provedor. E ele precisa de ter esse desejo no coração. De trazer a segurança para o seu lar. De todas as maneiras. E ele orar a Deus para que o Senhor possa abençoar o seu trabalho. Para que o Senhor dê a ele condições. Porque tem marido que o cara fica orando para a mulher ganhar mais para ele não trabalhar mais. Não é? Agora, eu preciso saber qual é o meu papel. Eu jamais, é inconcebível na minha cabeça, eu ficar sem fazer nada em casa e a minha esposa ter que sair para trabalhar e para se matar. E eu ficar lá, fiscal da natureza. Isso na minha cabeça é inconcebível.
É inconcebível ela ter que pagar um preço e eu pagar um preço menor de maneira nenhuma. Sabe por quê? A estrutura, até Deus criou a estrutura até masculina mais forte do que a mulher. Por quê? Isso não tem nenhum princípio de machismo no que eu estou falando. Mas a estrutura até física do homem é para suportar uma carga maior, é ou não é? Não é? Por que Deus fez isso com o homem? Para que o homem pudesse suportar uma carga maior do que a mulher. Deus criou o homem para isso. Amém? Então, é necessário que o homem seja um provedor. E de que você realmente possa ter o desejo de trazer o melhor para a tua mulher e para os teus filhos. Eu amo dar presentes para a pastora, ela sabe disso. E ela está aqui para não me deixar mentir. Você vê que eu não minto, porque eu sou um servo de Deus. E eu amo receber presentes. Ah, quem não gosta, né? mas eu já fui resistente a isso, que pode ser uma outra ministração, né? Outra ministração, outra ministração. Mas, eu, querido, se pudesse, todo dia eu comprava um presente para a pastora. É ou não é verdade? É verdade, por isso que eu oro, abençoo bastante, para Deus prosperar bastante, para isso se tornar realidade, né, queridas? Para Deus abençoar, mas porque eu quero receber presente todos os dias, né? Hoje eu já falei para ela pelo WhatsApp, ou pelo Zap, como as pessoas falam. Eu falei, olha, amanhã nós vamos no shopping comprar uma roupa nova para você ir no jantar do apóstolo. Falei ou não falei? Falou. Que eu ajudei ele numa situação que ele precisava. Amanhã você vai ganhar um presente. Aí ele me retribuiu, vai me retribuir. Amanhã nós vamos numa loja comprar um super vestido, sei lá que roupa que você quer, para ir no jantar do apóstolo. E eu amo dar presentes para ela, e amo dar presente agora para minha filha, então nem se fala. Mas o diabo, ele descaracterizou o homem nisso. E o homem hoje carnal, ele não tem desejo de ser provedor. Ele quer ser provedor de si próprio. E tem casamentos que o homem nem fala quanto ganha para a mulher, que isso aí também dá outra ministração que a gente vai fazer um dia. Porque entre o individualismo, né? O individualismo. Ele não Cada quer um quer para si, né? Quer para si, ele não quer assumir o seu papel. O dinheiro que eu ganho não é para mim, é para minha esposa e para minha filha. Tudo que eu ganho, primeiro é para elas, depois é para mim. Primeiro eu penso nelas, depois eu penso em mim. Porque eu sei do meu papel de provedor. Quantas vezes a gente vê, né? Assim, alguns homens, né? Com toda a vaidade, né? Às vezes andando super bem vestido, super, né? Tá todo alinhado e a mulher e os filhos tá tudo desmanzelado, né? O cara compra até na Hugo Boss e para a mulher na Marisa. Na promoção ainda daquelas... Na bacião. Aquela bacia lá. Nada contra a Marisa. Se você comprar lá, Deus te abençoe. Mas é a disparidade. A disparidade. Né? Sabe? Tem marido que o cara anda na estica, a mulher tadinha. Não é? Parece que veio do Egito e está no deserto. Sabe? Às vezes os filhos. Você quer saber como é que são os pais? Veja como é que os filhos estão vestidos. Não é? Se os filhos estão tudo arrebentados lá com a roupa tudo desgarçada, tênis tudo furado, significa que há um problema no casamento. Há um problema no relacionamento. Os papéis não estão sendo cumpridos como deveriam ser cumpridos. E em tudo, o melhor, eu preciso saber ser provedor. Amém? Eu não posso jamais aceitar ver a despensa vazia ou ficar dormindo até tarde em casa. Ainda que eu tenha que vender água no farol na rua, eu não vou deixar minha casa ser desguarnecida. Eu não vou permitir que a minha família sofra, sabe por quê? O dia que eu falei para a mãe dela, porque o pai dela faleceu, eu não conhecia, ainda, graças a Deus, porque ele era policial e eu estava perdido. Tivesse que pedir a mão para o pai dela, mesmo. O cara só limpando a arma, né? Policial, vamos conversar aqui. Deus me livrou dessa. Mas eu, quando falei para a mãe dela, eu fui pedir a mão dela em namoro, noivado e casamento para a mãe dela, porque a mãe dela era autoridade sobre a vida dela, porque o pai já havia falecido. Eu, querido, fiz como tem que ser feito. Fui lá e pedi a mão. Imagina a minha mãe, né? Nos dias de hoje, minha mãe já falou, não precisa levar a mão, não precisa a mão não, pode levar inteira. Eu, leva mãe, o corpo, leva tudo menos, já. Né? Faz de difícil aí um pouco, né? Eu já queria me entregar inteira já. Mas
eu assumi esse compromisso e eu coloquei algo no meu coração. Eu não vou tirar a minha esposa da casa dela para fazer com que ela tenha uma vida pior do que ela tinha. Não que ela tinha uma vida ruim, mas no sentido de não ser melhor. Eu assumi um compromisso no altar, na igreja, quando eu coloquei uma aliança no dedo dela, eu fiz um compromisso com Deus. No que depender de mim, eu vou fazê-la feliz todos os dias. E eu não vou ser como muitos maridos são, desculpe a palavra, são literalmente vagabundos, individualistas, que não pensam na mulher, que não pensam no bem-estar da família. Eu assumi um compromisso. Se eu tirei ela da casa da mãe dela, é para que ela possa ser feliz. Essa é a minha responsabilidade diante de Deus. Como homem espiritual, como marido e como um servo de Deus. É o meu compromisso diante do Senhor, ser provedor. Não vai faltar o leite na geladeira, não vai faltar o pão, não vai faltar nada, porque eu sou provedor. E Deus vai me dar graça para que eu tenha o suprimento nas minhas mãos. Amém? É o provedor material. E, em segundo lugar, o provedor emocional. O marido tem que prover emocionalmente a esposa. Você sabia que a mulher é mais emocional e o homem mais racional? Sabia disso, não é? Alguns anos atrás, eu vi uma pesquisa, e o resultado da pesquisa foi o seguinte, que 90% das mulheres que traíram o marido, fizeram pesquisa entre aqueles maridos e mulheres e esposas que haviam traído. 90% das traições da mulher foram por aspectos emocionais. O homem, o inverso. 90% dos homens traíram por questões físicas. O que é isso de maneira mais simples? O homem viu a mulher bonitona no trabalho, foi lá e caiu no pecado porque ele se encantou com o físico da mulher. E as mulheres caíram em traição porque chega lá, por exemplo, no ambiente de trabalho, o Dom Juan, oh, como você está bonita hoje. Tô aqui uma flor para você. Puxa, como você está cheirosa. Nossa, você cortou o cabelo hoje. Puxa, se fosse que bonita a tua maquiagem. E o marido em casa? Ele repara em tudo que o marido não repara. Repara em tudo que o marido não repara na mulher. A mulher cortou o cabelo tem um mês. A mulher cortou o cabelo faz um mês. Ela tipo assim, tinha um cabelo preto, ela tingiu de loiro, branco. O cara não reparou na mulher. Amor, você não tá vendo nada diferente de mim? Acho que não. O que aconteceu? Você engordou? É. Pra falar pior, né? Pior frase, né? A pior frase pior pode falar para a mulher, do planeta. Você engordou. E o inverso é verdadeiro. A melhor frase pode falar, você emagreceu. Aí você ganha. Isso é uma benção. Ou você emagreceu, hein? Puxa. Sempre fala isso. Você ganhou uma semana já, querido. Uma benção. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Claro que nada justifica uma traição. Estou só usando aqui uma pesquisa. Traição é falta de vergonha na cara, traição é falta de princípio espiritual, nada justifica uma traição. Isso aí é ponto pacífico entre nós, servos de Deus. Agora, é uma pesquisa interessante para nós avaliarmos. Porque o homem, geralmente, ele tem uma característica de ser uma pessoa mais racional, às vezes até pela criação que recebeu mais dura, mais bruta no trato, no relacionamento. Agora, o que a Bíblia fala em 1 Pedro 1, 1 Pedro 3, que nós devemos tratar a mulher como parte mais frágil. Amém? Tratar a mulher como parte mais frágil do relacionamento. Então, o que é importante? Que a mulher, ela sinta-se emocionalmente segura. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando?
A mulher, ela precisa de se sentir segura no relacionamento. Como você, homem, faz isso? Você tem que falar que a ama. Homem é o seguinte: se a pastora ficar 5 anos sem falar eu te amo, não que seja assim. Isso aí estou assim, exagerando, né? Jogando lá para cima. Mas eu sei que ela demonstra todo o seu amor com atitude, para mim basta, porque eu estou enxergando, eu sou racional. O homem é razão, eu enxergo nas suas atitudes que ela me ama. Eu não preciso ficar ouvindo eu te amo. Agora a mulher, ela tem uma necessidade maior de ouvir, porque a mulher é emocional, ela é mais emotiva que o homem. E o homem que destrata a mulher emocionalmente, ele vai ter um problema muito sério. Porque tem muitas mulheres que elas são inseguras no relacionamento. E a insegurança é culpa do marido, que não dá para ela segurança emocional. E aí sabe o que acontece? O cara de manhã briga com a mulher e à noite ele quer sexo, porque para ele está tudo bem. Só que até nisso, para a mulher sexo é muito mais emoção do que físico. Para o homem, sexo é algo físico, não emocional. Para a mulher é muito mais emocional do que físico. E se a mulher não está equilibrada emocionalmente com o marido, não vai acontecer nada. Vai ser terrível. Aí o marido não vai entender e vai falar: você está com outro, né? Ainda fala isso, piorou. Jogou a última pá de terra em cima. Porque é insensível. Homens, vocês precisam ser mais sensíveis. Como que é aquele ditado? Se você quer uma fogueira à noite... Você quer uma fogueira à noite, joga os gravetos durante o dia. Gostou dessa? Gostou, né? Você tem que passar o dia inteiro jogando gravetinho. Aí você dá uns assopros lá. E pede para o Espírito mandar o fogo e vai. Mas não vai fazer igual uma mulher, um dia uma pastora, graças a Deus que não está mais na igreja. Alguns anos atrás ela foi fazer um aconselhamento, foi ministrar, a gente fez um dia de uma ministração para mulheres, né, na igreja. E aí essa pastora abriu a boca e falou: olha, quando estou tendo relação sexual com meu marido, eu falo até em línguas. Eu falei: pelo amor de Deus. Siri canta lá na praia, não sei o que. Já pensou que loucura, meu? Não é? É ser religioso demais, misericórdia. Mas você precisa entender isso, de que o suprimento emocional é importante. O teu gesto, a tua palavra, o teu elogio, tratar como parte mais frágil do relacionamento. Não é que a mulher tem que ser o bibelô, não é porcelana, peça de porcelana, qualquer coisa quebra. Não é isso que eu estou falando. Mas nesse aspecto que eu estou ministrando para vocês. Ter a percepção do momento, saber entender até o dia da TPM, porque homens, por mais que nós queiramos resistir, existe TPM de verdade. Esse mal existe. Esse mal existe, não é? Gostaria de dizer o contrário. E é físico, não é espiritual, não é demônio. É, demônio só se aproveita disso. Mas, TPM não é que esse bagulho existe de verdade. Não é que isso mexe com o humor da mulher. Não é que isso interfere. Se você não tomar cuidado, você vai arrumar briga. A tua esposa, ela às vezes não está lá no dia bom, porque ela está lá toda sangrando e você não está entendendo o que está acontecendo. Insensibilidade. E pior ainda, o cara que quer sexo e a mulher está menstruada. Porque tem marido que força a mulher nisso. Em tudo. Precisa de ser sensível. Amém? Macho que é macho de verdade é sensível. Não é sensível a e bem, não é isso. Senão vão entender mal. Não sou corintiano, mas graças a Deus sou abençoado. Mas é importante que
você tem essa sensibilidade de entender a tua mulher, de saber o que ela precisa, e você dar proteção e segurança emocional para que você tenha uma mulher segura. Uma mulher segura do teu lado, marido, é a melhor coisa que você vai ter na tua vida. Amém? Amém. Então, seja provedor. E a terceira característica, o homem precisa ser cabeça. Sacerdote. Ser cabeça não é mandar na mulher, ninguém manda em ninguém. A Bíblia fala que o homem e a mulher são herdeiros da mesma graça. O homem não manda na mulher. O homem, ele tem que exercer o seu sacerdócio em amor. Amém? A autoridade espiritual não tem a ver com autoritarismo. Faz o que eu mando porque eu sou cabeça. Eu já vi muitos homens falarem isso para a mulher. Ainda usa a Bíblia, né? A Bíblia fala que você tem que ser submissa. Então eu mando e você obedece. É assim que funciona aqui em casa. Será que é assim que Deus tem? E Deus quer que o homem seja? O homem, ele é sacerdote. É mais responsabilidade do que privilégio, pode ter certeza disso. Porque o sacerdote sabe qual é o papel dele? Ele vai no altar buscar direção para a sua casa. O homem sacerdote não é aquele que fica, a mulher ter que, amor, por favor, vamos orar, vai não. Ele toma a frente, vamos orar. Vamos fazer um jejum juntos. Vamos aqui dar as mãos, vamos clamar a Deus. E hoje o que acontece, tem muita mulher que fica empurrando o marido para vir para a igreja. Tem que ser ao contrário. O marido tem que estar meia hora antes do culto preparado. Estou pronto aqui, vamos para a igreja. O homem tem que ir na frente. Porque lá em Josué, para abrir o rio Jordão, Deus deu uma ordem para Josué. A ordem foi, o sacerdote vai na frente. E a hora que o sacerdote colocar os pés no rio Jordão, ele vai se abrir e o povo vai vir atrás e vai passar. Porque o sacerdote, ele vai na frente abrindo o caminho para a promessa. Amém. Amém? O sacerdote, ele é um homem espiritual. Ele é um homem reconhecido pela sua autoridade. Ele é um homem que a mulher respeita. Não porque ele fala me respeite, mas porque a mulher identifica nele um homem de Deus, um homem respeitoso, um homem educado, um homem trabalhador, um homem de Deus, um homem que vai no altar, um homem de oração, um homem que tem na boca a palavra da direção do Senhor, porque ele busca no altar. O sacerdote que protege a sua casa com o seu sacerdócio, com o seu manto sacerdotal. Amém? E que traz a direção para a sua casa e que é cabeça. Porque cabe a ele a responsabilidade de trazer a direção de Deus para casa. Amém? A minha família precisa ser direcionada por Deus que fala comigo, e eu e minha esposa em concordância trabalhamos juntos. E na concordância as coisas acontecem. Então, queridos, o papel do homem. Primeiro, qual que é? Ser cabeça. Não, é amar a esposa. Amar a esposa. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Lutar pelos sonhos da esposa, doar-se, sacrificar-se e assim por diante. Segundo, ser provedor material e emocional. E terceiro, Ser cabeça. precisa ser cabeça. O homem é o sacerdote que vai na frente com a arca nos ombros, que é a autoridade para que o caminho seja aberto para a família entrar na promessa. Amém? Amém. Esse é o roteiro dado ao homem. Agora há um roteiro do papel da mulher. 3 pontos também, vamos lá. Vamos lá. Começa com Provérbios 12, versículo 4.
Provérbios 12, 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Para atrair a bênção de Deus para sua casa, em primeiro lugar, é necessário com que a mulher ela ande em submissão. O que muitas mulheres temem, porque nós vemos nos dias de hoje que muitas mulheres lutam, né, pelo feminismo, são feministas. Não, eu quero ter os meus direitos. Então, homem nenhum manda em mim, eu não vou me submeter a homem nenhum, porque eu não vou ser capacho de ninguém. Que submissão, porque muitas vezes as pessoas, elas confundem muito o que é ser submissa ao seu marido. Como o bispo nos ministrou, quando o marido ele entende qual é o papel dele, qual foi o papel que Cristo deixou para o marido, que é de se entregar à sua esposa, como ele se entregou à igreja, então a mulher ela pode ser submissa. Porque o que quer dizer a palavra submissão? É estar sob uma missão. Submissão é estar sob uma missão. Então é sob uma missão de amor do marido. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, maridos e esposas, não é ser capacho, não é ser uma pessoa humilhada, não é ficar sendo envergonhada, mas é estar não debaixo... ter personalidade, de estar descaracterizada, não ter opinião própria. Exatamente. Muitas mulheres resistem, mas eu vou ser submissa, quer dizer que eu não tenho mais opinião própria. Não é isso, é o que a pastora está falando. É estar debaixo de uma missão. Missão de quem? A mulher está debaixo da missão de quem? Do marido. Do marido. Qual a missão do marido? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, é uma submissão debaixo do amor. Bem diferente do que as pessoas acham. Exatamente. E é o quê? Ela ser obediente a essa direção do sacerdote, né? Então, aquilo que o marido, ele vai lá, orou, buscou de Deus, deu uma direção, por quê? Ao contrário daquilo, né, que até o bispo acabou de falar, que é a seu cabeça, quando ele vai buscar no altar, é uma grande responsabilidade, porque ele vai direcionar a sua casa, né? Deus fala com ele, ele fala, olha, Deus falou comigo e nós vamos agir dessa forma. Já para a mulher, nós em submissão, quando nós temos essa direção do nosso sacerdote, da nossa cabeça da nossa casa, do nosso marido, é uma posição, digamos, mais confortável, né? Porque é uma de obediência. Amém. Você buscou de Deus e eu vou obedecer e vai ser uma grande bênção para nossas vidas, né? Se for errado, a culpa é tua. Você que se entende com Deus. Aí o marido que se entenda com Deus. Mas nós, e ser submissa é uma grande bênção. E nós precisamos colocar mais isso em prática. O que acontece muitas vezes hoje é que as mulheres têm medo de ser submissa. Agora, é claro que quando nós vemos muitos casos, né, de mulheres que apanham do marido, né, mulheres que o marido é um Nabal dentro de casa, é claro que aí já é Será diferente, que essa né? mulher tem que ser submissa? Porque a religiosidade é o seguinte, você vai num lugar religioso, a mulher fala, meu marido está batendo em mim, aí o pastor fala, olha, continue que você tem que ser submissa a ele. Continue apanhando. Você acha que isso está certo? Até onde a mulher tem que ser submissa ao marido? Até onde? Sabe até onde? Até o momento que o marido está honrando a aliança. Marido que não honra a aliança, a esposa não deve submissão a ele. Porque se o cara é um Nabal, que é o exemplo que a pastora colocou aqui, Abigail. Abigail tinha um marido que chamava Nabal, o cara era louco. Louco, literalmente. E na minha opinião, ele batia em Abigail. Agora, quando o mal veio sobre a casa de Abigail, que Davi falou que ia destruir tudo lá, Abigail foi lá para Nabal e falou, oi Nabalzinho, meu querido, eu posso ir até Davi levar uma oferta para a gente não ter o lar destruído? Ela fez isso? Ela falou, esse Nabal fica aí, e eu vou salvar minha casa. E ela não foi submissa a Nabal. Se ela fosse submissa a Nabal, a família dela teria sido completamente destruída. Não é isso? Então,
Uma pessoa que o marido, ele agride tanto fisicamente como com palavras, seja do jeito que for, tem traição, não sei o quê, ele não tem missão. O marido que não tem missão diante de Deus, a esposa não tem que ser submissa. Amém? Amém. Agora, nós estamos falando aqui para um público de servos de Deus. Amém. Então, vocês aqui, mulheres, precisam de ser submissas ao marido. Também, ser submissa e ser compreensível. Com certeza. Não é? Porque o marido vai dar o quê? Uma direção, né? E aí, muitas vezes, o que acontece é que a mulher, ela quer colocar a vontade dela. É claro que o cabeça, é o que eu sempre falo, né? Ser cabeça não é ser a sua cabeça, é ser o cabeça do relacionamento. Claro que dá para conversar, você entra... A esposa tem opinião própria. Tem uma opinião, vocês entram num comum acordo diante de Deus, né? Que vai prevalecer a vontade de Deus, não a minha nem a dele, mas a vontade de Deus, vamos entrar num acordo e tudo mais. Mas você vai ser compreensível com todas as situações. Porque o que acontece muitas vezes hoje é que muitas mulheres não sabem o seu papel, saem dessa submissão, aí já começa a querer inverter o papel, já começa, não quer ser submissa, fala, não é desse jeito, eu não acho assim, não vai fazer dessa forma, então não vou fazer isso que você está falando, porque não vai dar certo. E aí, conclusão, inverte os papéis. Inverte e aí os papéis e Deus não age. não age. Deus age num lar em que as coisas estão ordenadas, e a Bíblia determina isso e ponto final. Só que, o que a pastora leu aqui em Provérbios? A mulher, o que ela é do marido? A coroa. Ela é o quê? A coroa. Coroa? A coroa fica onde? Para colocar no pé ou para colocar na cabeça? Você concorda que a coroa é o ponto mais alto? É o lugar mais visível? A mulher que é submissa, ela não é capacho, ela se torna coroa. Vai enxergar o marido, mas vai enxergar a mulher no marido. Vai enxergar a coroa. Amém? A parte mais bonita, mais nobre, mais cara, mais linda, mais brilhante, a coroa cheia de pérolas, pedras, como as mulheres têm que ser. Você consegue enxergar o apóstolo sem enxergar a bispa? Hã? E a bispa é o maior exemplo de submissão que nós temos. Verdade. Se existe uma mulher submissa ao marido, se chama Bispa Sônia Hernandes. Porque ela reconhece a autoridade do apóstolo, como servo de Deus, como marido, ela o respeita, ela se submete à direção dele em tudo, porque ela sabe que ele tem uma missão. Só que todo mundo enxerga o apóstolo e enxerga a bispa também. Porque a mulher submissa na palavra, ela é a coroa, não é o capacho, ela é a coroa. Se tem um marido honrado, é porque tem uma esposa. Tem uma esposa abençoadora. Exatamente. Então, o primeiro ponto é ser submissa. Segundo ponto do papel da mulher no relacionamento. É ser edificadora. Ser edificadora. Isso é interessante, porque lembra que eu falei que a característica do amor do homem é o quê? Amar sacrificialmente, não é? A característica do amor da mulher é outra, é edificação. A mulher, Provérbios capítulo 14. Versículo 1. Provérbios 14, 1, coloca lá. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. A mulher edificadora é a mulher ajudadora. A gente estava conversando, né, numa construção. O que sustenta uma construção é a edificação. Sem coluna, não tem telhado. O marido é o telhado, a esposa é a coluna. Se não adianta tiver coluna, ter o não tem telhado e não ter a coluna. Né? Porque uma casa sem telhado está desprotegida. Uma casa que tem telhado e não tem coluna, não vai existe. abaixo, não existe. Então, um precisa do outro. É né? exatamente isso aí. Falou bonito, hein? Gostou? Anota, amor, no caderninho para as próximas ministrações. O marido é o telhado porque ele é a proteção.
E a mulher é a coluna, porque sem ela não existe casamento. A sustentação. A sustentação. Ficou bonito isso aí. É do espírito. Parabéns, Obrigada, Deus te abençoe. amor. Obrigada, gente. Amanhã eu vou ter que comprar acho que um sapato também. Aleluia, já fiz o look completo já. Amém, Jesus. Obrigada. Me lasquei. Tô brincando. Então, a mulher, ela é essa ajudadora, né? Então, nós precisamos tomar posse desse papel, né? Que nós somos o quê? A coluna. Uma mulher, ela pode, sim, e ela tem esse papel de trazer tanto a paz, como também o vendaval para dentro de casa. Uma mulher, ela pode, como aqui nós lemos, edificar a sua casa, mas se ela for insensata, ela pode, com as próprias mãos dela, acabar com a casa. Isso é tão sério que você está falando, que a maioria das pessoas que eu conheço que saíram da igreja foi por influência direta da mulher. Verdade. Porque a mulher, quando ela quer alguma coisa, ela sabe. Pessoas que eu estou dizendo, pessoas de autoridade espiritual. Eu não estou falando de membro que chegou hoje na igreja, não. Muita gente eu vi cair por causa da mulher que começou a fazer fofoquinha ali. Começou a colocar o ministério como disputar com o ministério do marido. Ter ciúmes do ministério do marido. Ter ciúmes das pessoas que pedem oração para o marido. Começar com aquele papo, você não tem mais tempo para mim. Quando era do mundo, não ligava que o cara ficava no bar enchendo a cara. Agora liga porque ele está com vontade de ficar na igreja orando. E é a mulher insensata, louca, que traz vendaval para dentro da sua casa. E ela não sabe ser essa ajudadora. Quer dizer, ao invés de ela glorificar a Deus, que o marido está na igreja, né, que não está mais bebendo, não está mais jogando, não está mais com as amizades malignas, né? Não, muitas vezes ela está sendo a insensata, não está entendendo o momento, né? Não consegue ser essa ajudadora, não consegue ser uma intercessora. Nós, como mulheres, temos o papel de intercedermos pelos nossos maridos. E falta muito, muito mesmo, a mulher entender que ela tem que ser a intercessora da sua casa. Muitas mulheres querem ganhar as coisas com seu marido, dentro da sua casa, no muito falar. E não vai ser no muito grito. falar. No grito, não vai ser. Porque gritou, perdeu já o respeito, acabou. Já começou a falar muito alto, aí já fala, tá bom, fica aí você gritando, a louca, porque não adianta. Mulher, deu uma bola fora, a primeira coisa que o homem fala, você é louca, né? O homem adora falar isso pra mulher, você é uma louca, você tá louca. Eu nunca falei isso, graças a Deus. Graças a Deus, né? Você, né? Graças a Deus é um Eu sou um amorzinho. Um amor. Mas assim, fala, não, mas a primeira coisa que os homens, né, normalmente falam, você é louca, tá pensando coisa demais, você tá vendo coisa onde não existe. Imagina, aí não sei o quê. Então, nós precisamos exercer mais o poder da oração. Eu lembro que no começo do nosso casamento, todo mundo passa por aquela fase de adaptação, que graças a Deus, nós nunca tivemos uma fase terrível, né, de brigar, de discussão. E nem crise dos 7 anos. Né, nem crise de 7 anos, graças a Deus, nada dessas coisas. Mas, né, tinha algumas coisas que nós estávamos nos ajustando. Normal. E aí, começou a ter algumas coisas em desavença e tudo mais. E aí o Espírito de Deus começou a me incomodar, falou, vai orar. Porque o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que ele serve. Então, aquilo que eu estou falando com você, eu vou falar com ele. Você não precisa brigar. Vai lá, ora, e eu vou fazer a minha parte. Se ele estiver errado, eu vou mudar nele. Se você estiver errado, eu vou mudar em você. E foi uma grande bênção. Porque, muitas vezes, tinha algumas coisas que ele me falava e que, às vezes, não concordava. E que eu ia orar. E que, quando ele voltava, Deus já tinha falado com ele. Ele falava, olha, aquilo que você me falou, eu pensando bem. Mas, na verdade, era o Espírito de Deus que já tinha agido, né? Falava, olha, eu pensando bem, realmente, vamos fazer daquela forma mesmo. Olha, você me perdoa. E, muitas vezes, quando ele voltava, o Espírito de Deus já tinha agido em mim. E falava, olha, você está errada. O Senhor já tinha me exortado. Falava, olha, não é assim que você tem que fazer. Volta atrás disso. E aí, isso evitou inúmeras brigas, né? Isso aprender a resolver as coisas no altar. No altar, né? E nós somos servos de Deus, servas de Deus. E nós precisamos ter mais joelhos no chão. E muitas vezes exercemos pouco isso.
e queremos ficar colocando... O pessoal está indo embora antes porque o pessoal mora longe, né? A gente tem pessoal aqui de Franco da Rocha e Santo André. Vão na bênção, viu, queridos? Deus abençoe. Então, você ore mais pelo seu marido, né? Coloque mais em prática o poder da oração, porque dessa forma você vai ser uma edificadora. E o terceiro? E o terceiro, honrar o marido. Está lá em Provérbios 31, 10 e 11. Provérbios 31, 10 e 11. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui fala, né, faz uma comparação da mulher com joias. Porque o valor de uma mulher, quando a mulher ela é uma mulher virtuosa, quando ela tem sua virtude, quando ela tem as características de Deus na vida dela, o seu valor excede a de finas joias, as preciosidades, as joias mais caras e mais raras. Quando a mulher virtuosa, nem as joias mais caras e raras chega aos pés de um valor de uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa é uma mulher cheia de virtudes. Exatamente, cheia de características qualidades. positivas e qualidades. E nós precisamos buscar ser essa mulher. Mulher de virtude, mulher que o marido confia nela. E que quando o marido confia nela, não há uma falta de ganho. Pelo contrário, o marido ele é acrescentado. O marido ele é enriquecido no sentido não só financeiro, né? Porque a mulher ela e aí também fala ajuda. que ele é estimado entre os juízes. Exatamente. Ou seja, ele tem um honra, homem né? reconhecido na terra é um homem que tem uma mulher que o honra dentro de casa. Exatamente. E hoje que nós vemos muitas mulheres que ao invés sentam com a amiga e o prato do dia é o marido. Exatamente. E mete o pau no marido e está o desonrando. Expõe o marido, né? Expõe para a mãe, para a família, para a irmã, para a amiga, na igreja. E não honra em nada, né? Esconde as coisas do marido, né? Às vezes tem gente que, por exemplo, sei lá, às vezes nas mínimas coisas, sabe? Faz um e-mail que o marido não sabe, né? Às vezes tem uma página, sei lá, no Facebook que o marido não sabe para poder ficar de conversinha. Ou então tem um cartão de crédito adicional que o marido não sabe. Aí abre espaço para desconfiança. Aí abre para um monte de coisa que acaba desonrando o marido. A pastora sabe todas as senhas do meu Instagram, e-mail, eu sei os dela também. Graças a Deus. Na bênção. Porque não precisa, não tem necessidade. Ela tem a senha do meu cartão também. Eu tenho, mas sou homem de oração, viu? Mas eu sou controlada. Não, você é controlada, Graças com a certeza. Deus. Eu não tenho esse tipo de problema. Às vezes chegou uma fatura de 10 mil reais mês passado? Não é verdade. Mas às vezes ele tem até que falar. Hoje ainda com a Beatriz, eu compro muito mais coisa para Beatriz, né? Verdade. Porque depois que a gente tem filho, né, queridos, a gente só quer comprar coisa para criança. Esquece um pouco da gente, né? Mas estou melhorando nisso também. Já dá para uma outra administração isso também, né, de filhos. Mas assim, nós precisamos honrar o nosso marido, né? Então, aquele marido que de repente, né, ele é meio enroscado, você às vezes é mais ativa. Meio roda presa, sabe? Marido meio roda presa. Sabe, você é mais ativa, você vai lá, você mais faz, acontece, ele é mais... Empurra ele, mulher! Né, 1 por hora, tal. Vai lá, empurra ele, né? Vai lá, ajuda ele, puxa ele para crescer. Porque sabe o que acontece? Às vezes, o marido, o cara ele é meio assim, até por uma personalidade, ele é um pouco mais introspectivo e não sabe se colocar muito e tal. Aí a mulher, ao invés de falar, ô querido, se você não quer orar hoje por nós, não, ela chega lá, ele chega em casa, ela já está rodando já. Mete a mão na cabeça do marido, recebe. O cara fica lá, meu. Meu Deus. Fica até extasiado, né? O coitado não sabe, não tem nem reação, nem dá tempo. Como é que vai querer que o marido se coloque no papel dele se ela não permite que ele ocupe o seu papel? A mulher sábia é aquela que, se ela identifica que o marido não está ocupando o seu lugar, ela vai ajudá-lo a ocupar o seu lugar. Isso é honrar o seu marido. Amém, é isso mesmo. E com amor e paciência, né, você vai ver o seu marido crescer. Agora, é claro, quando o marido ele está dentro também de todas as características que o bispo ministrou, né? Quando ele também deseja crescer, quando ele busca ser o cabeça, né? Quando ele busca ser um provedor. E sabe qual é a bênção? Né? Então, quando um completa você o outro. Ocupa o seu lugar,
automaticamente você vai estar forçando outra pessoa a ter que ocupar o lugar dela, que o espaço vai estar vago, não é? Então, se a esposa, ela é submissa, se ela é a mulher edificadora, a coluna, a intercessora, se ela é aquela mulher que em tudo quer honrar o seu marido, não achatá-lo, mas colocá-lo para cima, honrá-lo, e ela vai ocupar o seu papel, o que vai acontecer? O marido, ele vai se ver forçado a ocupar o papel que é dele. Você concorda? E às vezes a gente, na ânsia e na precipitação, isso para homem e para mulher, você acaba ocupando o espaço que você não deveria ocupar porque você está sendo ansioso, você está sendo precipitado. Ocupe o teu lugar e ensine a outra pessoa, porque um casamento é um ajudar o outro. Esse é o princípio. Se eu percebo que ela não está ocupando o lugar que ela deveria, o que eu vou fazer? Eu vou ocupar o lugar dela, ou juntos nós vamos aprender a fazer ela ocupar o lugar dela, eu vou ajudá-la nisso. É isso que a gente tem que fazer. Porque entenda uma coisa hoje, você querer fazer o papel que não é teu, vai dar errado. Não tem como espiritualmente um casamento dar certo se você não ocupar o papel que você tem que ocupar. Amém? Quando os dois ocupam, aí querido, não há espaço para o inferno, o diabo não entra porque não há brecha, os filhos são abençoados e a bênção do Senhor se derrama sobre o lar. Amém? Em nome de Jesus. Então, para encerrar, vamos recapitular. Do homem é: ama a esposa como Cristo, provedor e ser cabeça. O papel da mulher: a submissa, a edificadora e a que honra o seu marido. Amém? E para fechar com chave de ouro, tem mais alguém que tem que ocupar espaço no teu relacionamento: o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós temos que aprender a convidar o Espírito Santo para ocupar o seu espaço no nosso casamento. Que nem Jesus foi convidado para a festa do casamento, nós temos que aprender a convidar Jesus para ser a terceira dobra desse cordão que não vai se arrebentar. Eu, a minha esposa e como Jesus no meio assim, ó, segurando as nossas mãos. Amém? Vem cá, querido, um pouquinho. Vamos encenar aqui, já que a gente está falando de papéis. Você vai assumir o papel do Espírito Santo, hein? Vem cá. Vem cá nós aqui também. Ó a responsa, hein? Da mão aqui. Ó, é assim. Eu, marido, ela, a esposa, e o Espírito Santo nos unindo nessa aliança que jamais pode se quebrar. Amém? É assim que nós temos que andar. É assim que tem que ser o seu relacionamento. A maioria dos casais faz assim, ó, fica aí. Quando dá certo um casamento, assim. A maioria anda assim, não é? E fica aí. A minha vontade, você vai vir comigo. Aí a mulher, que é a vontade dela, e tem que puxar o marido. Nós precisamos, é isso aqui, ó. Anda um pouquinho. O Espírito que vai nos conduzir juntos para o centro da vontade do Senhor. Amém? Obrigado, querida. Você vê, o Espírito Santo me largou, já quase caí aqui, né? Não deixa o Espírito Santo te largar não, que você já tropeça já, viu? Amém? Em nome de Jesus, queridos. É o que você precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar também aqui. Um bebê de um casal que nasceu de 7 meses. Dos gêmeos, um está na UTI, o outro foi diagnosticado com um problema. A Nayane e o Everton são os pais. Vamos orar por essas crianças em nome de Jesus. Os bebês estão no hospital.
Se você está aí com o teu marido, tua esposa, dê a mão para ele, para ela. Se não, você levante as tuas mãos e pense no teu cônjuge. E em nome de Jesus, a palavra de hoje é renovação de aliança. Orem juntos agora para que o Senhor os ensine a ocupar os verdadeiros espaços e os papéis. Ore ao Senhor, queridos. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos juntos sermos obedientes à tua vontade. Queremos atrair a bênção para o nosso casamento. E sabemos que se formos precipitados, ansiosos, se não ocuparmos o nosso espaço, não exercermos o nosso papel num casamento, nada pode dar certo, Senhor. A tua vontade não vai se cumprir. A bênção não será atraída sobre nós. E que nesta noite o Senhor possa ensinar os homens, as mulheres, a exercerem o verdadeiro papel que o Senhor instituiu na sua palavra. Dá graça a cada um. Tira, Senhor, o espírito de confusão. Tira o espírito de competição. Tira a discórdia. Quebra, Senhor, toda maldição familiar, ensinamentos errados do passado, princípios que receberam dos pais, exemplos que não condizem com a tua palavra. Transforma o caráter do marido, da esposa, nos dá o caráter de Cristo. Põe em nós o poder do teu Espírito, para que sejamos casais cheios do teu poder, para que o diabo não tenha espaço para interferir nos nossos relacionamentos. Cuida, guarda, livra, cobre com teu sangue, abençoa, faz os nossos casamentos uma figueira frutífera, para dar muitos frutos nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela tua sabedoria, da tua bênção, nos esvaziamos da nossa própria vontade, para ocuparmos espaços no mundo espiritual, e para que a nossa família seja como o Monte Hebron, o lugar da nossa promessa. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, clamar por esses bebês. Em concordância nós erguemos este clamor. Senhor, põe a tua mão de poder, visita neste leito, nesta UTI, neste hospital. Nós profetizamos sopro de vida, sopro de cura. Meu Deus, envia os teus anjos ali, capacita os médicos. Estas crianças são tuas, e nós profetizamos que elas vão sair do hospital antes do que os médicos estão pensando. Não haverão sequelas, não haverão consequências, porque elas são tuas, Senhor, e nós a colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.